rolando, né? Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui no trono. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Bastidores da Política. A sua revista, não uma revista de notícias, né? Revista de notícias é amanhã, lá no programa de rádio no Fogo Cruzado. Mas é o nosso bate-papo semanal de notícias, né? Dessa vez, novamente, nessa pegada, trazendo temas que a gente vai subir os vídeos para o canal. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no canal Bastidores da Política. A gente está com 255 inscritos. Vamos ver se a gente chega aos 500 inscritos até o mês de junho. Vamos estabelecer essa meta. Vamos ajudar o canal, a fortalecer o canal. Eu sei que política não é um assunto que seja do agrado de todos, né? O pessoal prefere mais um assunto que gere mais polêmica, ou quando tem política envolvido, que seja um assunto polêmico. Nem sempre eu trago polêmicas, falo sobre polêmicas. Tento falar o que não chega para você que está assistindo como notícia, para que você possa aprender a pensar de um jeito diferente sobre política. Enfim, a gente vai tratar de alguns temas bacanas hoje. Os vídeos vão sair aos poucos, eu vou colocar primeiro vídeo por vídeo para não ficar um assunto emendando em outro. Então, vai existir... Hoje a gente vai produzir vários vídeos, falar sobre vários assuntos. Mas cada assunto vai ser um vídeo individual, até para não ficar cansativo, para você poder assistir, curtir, comentar, compartilhar no assunto que você achar mais interessante o tema. Então a gente vai começar falando sobre uma questão que eu não sei se é todo mundo que está percebendo. De repente sou só eu que estou percebendo, de repente é coisa da minha cabeça, quem sabe, né? Eu costumo dizer, quando converso com algumas figuras, alguns personagens daqui do cenário político sergipano, que eu penso política de um jeito um pouco diferente. E o que eu estou observando na capital sergipana, em Aracaju? Emília foi a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, né? Fato histórico. Não sei se vocês perceberam, no vídeo anterior estava Fonhê falando com voz anasalada, que estava com o nariz entupido, agora já está tudo, acho que vou falar até bem melhor para vocês. Como eu ia dizendo, Emília foi a prefeita de Aracaju, a primeira mulher eleita prefeita de Aracaju, um fato histórico, merece até ser comemorado, porque eu digo que as mulheres devem buscar participar mais da política, do cotidiano da política, porque tem muito a acrescentar. Então, o que é que eu estou observando em Aracaju? Emília tem enfrentado desde o início de sua gestão algumas resistências, eu diria até que significativas. Entre erros e acertos, observo que mais acerta do que erra. E quando erra, foi na tentativa de acertar e não um erro deliberado. E aí eu falo a questão envolvendo a coleta de lixo, a questão envolvendo o transporte público em Aracaju, ambos os assuntos, ambas as questões que vão passar por licitações, logo em breve. Temas, transporte público e coleta de lixo, que há décadas em Aracaju eram controlados de modo a serem questões que estavam alinhadas a interesses políticos eleitorais. Não vou aqui entrar em detalhes, mas que era um desejo da sociedade sergipana, da população de Aracaju, ver um fim nesse conluio, né? Nesse jogo de interesses que existia entre a empresa Torre, que há décadas comandava a coleta de lixo na Grande Aracaju, e as empresas de transporte público
da capital sergipana. A torre, até que não exista nenhuma decisão judicial que revogue as decisões administrativas da Prefeitura de Aracaju, da prefeita Emília Correia, a torre está fora. E eu digo que isso vai ser muito bom para o cenário político sergipano, não só no tocante à questão administrativa, porque muitas candidaturas que sofriam uma certa interferência, não vou dizer financeira, porque eu não tenho como provar, né? Mas que tinham ali aquela proximidade com a empresa Torre, não poderão mais contar com esse apoio, e os candidatos que antes andavam debaixo do guarda-chuva da empresa Torre, agora vão ter que caminhar com as próprias pernas. Mas, mesmo quando eu digo que Emília, até quando errou, foi tentando acertar, observo que dentro da Câmara de Vereadores de Aracaju é onde se encontra os maiores obstáculos, é de onde vão surgir os maiores obstáculos que Emília vai enfrentar ao longo desses 4 anos. Aliás, já estão surgindo, né? Na figura de Elber Batalha, algumas críticas estão sendo muito bem direcionadas no sentido a não serem efetivas do ponto de vista administrativo, mas atingirem o seu objetivo político. Quando eu digo que não são efetivas do ponto de vista administrativo, é porque não se sustentam. Mas, no ponto de vista político, naturalmente acaba gerando o desgaste. Eu, inclusive, escrevi alguns editoriais mencionando que Elber, mesmo sendo um parlamentar muito preparado, tem uma dialética muito boa, fala muito bem, é um jurista, né, defensor público de carreira, Elber, ele vem atendendo a um propósito bem definido nos bastidores. Um propósito que tem por objetivo não defender a pauta e os interesses da população, mas atender interesses de figuras que perderam muito com a vitória de Emília. E quando eu digo isso, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de gesto gesto positivo na direção de Emília, não. É uma análise mesmo do que eu estou entendendo e observando dentro do campo político da capital sergipana, com vistas para as eleições de 2028. Vamos retomar o raciocínio. Elber vem trabalhando, atendendo a interesses bem específicos, que estão alinhados ao que figuras que antes tinham, a partir da Prefeitura de Aracaju, personagens do cenário político sergipano, que antes, a partir da Prefeitura de Aracaju, estendiam seus tentáculos por todo o estado, hoje não tem mais a Prefeitura de Aracaju. Então, para muita gente, a vitória de Emília representou uma perda significativa de capital político. Não de capital eleitoral, de capital político. Capital eleitoral é uma coisa, capital político é outra. Capital eleitoral é aquele poder de votos que você, no caso, que o candidato tem de alcançar naquele patamar. Esse é o capital eleitoral. O capital político é aquele que envolve o verdadeiro poder, né, por trás de quem atua na política, com ou sem mandato, porque muitas vezes você tem um mandato, mas é dono apenas do capital eleitoral que foi registrado nas urnas. Só que para você alcançar esse capital eleitoral, teve que ter alguém com o verdadeiro poder, que é o capital político, para lhe impulsionar sua candidatura e aí, consequentemente, surgirem os votos
nas urnas. Eu espero que eu esteja sendo claro para vocês que estão assistindo. O capital político dessas figuras que antes tinham na prefeitura de Aracaju uma fonte para sustentar esse capital político, porque o capital político é o que custa caro. Os políticos que estão acostumados a comprar voto, e para você que está acostumado a ver e ouvir situações referentes à compra de voto, pode imaginar que o custo que encarece uma campanha, que inflaciona uma campanha, é referente à compra de voto. Mas o custo verdadeiro é o de sustentar o capital político. Esse é o maior custo. Então, vejam, dentro da Câmara de Vereadores é onde Emília vai, ao longo desses 4 anos, não só através de Elber. Elber eu apenas citei, mas vou citar outros personagens aqui. A partir da Câmara de Vereadores que vão surgir os maiores obstáculos de Emília. Os pontos de maior desgaste para Emília ao longo desses 4 anos. E se vocês pararem um pouquinho para analisar, vão perceber que o diálogo com a Câmara, que num primeiro momento, após o segundo turno nas eleições, durante o segundo turno nas eleições e após o resultado do segundo turno das eleições em Aracaju, houve uma troca de afagos entre Emília, que tinha acabado de vencer a eleição, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, porque ambos foram companheiros de parlamento até um dia desses. Emília estava na Câmara de Vereadores, era colega de Ricardo, colega de Ricardo Marques, que é o vice-prefeito de Emília, estava na Câmara de Vereadores. Então, podemos dizer que da Câmara de Vereadores de Aracaju surgiu a prefeita eleita em 2024. E é justamente da Câmara de Vereadores de Aracaju que pode surgir o maior adversário de Emília em 2028. E, certamente, isso aqui eu estou dando... política é como nuvem, né? Tá de um jeito hoje, mas amanhã não tá mais. Hoje, o maior adversário de Emília não está declarado. Publicamente não está declarado. Mas o maior adversário de Emília para a eleição de 2028, onde ela fatalmente irá disputar a reeleição, é o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos. O hoje presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos, que pode ser alçado ao posto de suplente de senador na chapa de André Moura. André vai ser candidato a senador e Ricardo Vasconcelos pode ser alçado ao posto de suplente de senador para ficar ali como se fosse num útero. Peguem a analogia, num útero político ali, longe de desgastes, até 2028, vir como o candidato do governo. Não é só o candidato da Câmara, não, é o da Câmara, que surgiu da Câmara de Vereadores igual a Emília, não. É o candidato do governo, porque hoje, Ricardo Vasconcelos, ele lidera uma bancada significativa de vereadores. E eu vou fazer uma analogia que vocês vão entender. Vocês lembram quando Marcelo Deda era governador e o empresário Edivan Amorim comandava a Assembleia Legislativa, comandava a Alese? Ele tinha poder de influência e liderança da maioria dos parlamentares, dos deputados estaduais. E digo a vocês, quem pôde acompanhar viu que Marcelo Deda comeu um tampado na mão de Edivan, porque tinha Angélica Guimarães como presidente da Assembleia Legislativa e rezava na cartilha de Edivan. Diferente da situação da Alese, que é essa que eu mencionei, atualmente quem comanda esse agrupamento de vereadores é o próprio presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, e vai continuar comandando mesmo numa eventual eleição de André para o Senado
em 2026 e Ricardo estando na condição de suplente do senador, o futuro senador, se chegar a ser eleito André Moura, Ricardo vai ficar afastado dos desgastes, mas trabalhando com esse agrupamento que ele lidera para o projeto de 2028. E podem anotar, se tudo continuar, se essa nuvem que está hoje sob a cabeça de Emília Correia e de Ricardo Marques permanecer como está até 2028, o maior adversário de Emília, o principal adversário de Emília nas eleições em Aracaju vai ser Ricardo Vasconcelos. Vai ser apoiado não só por André Moura, nem pelos vereadores que hoje estão sob sua liderança, mas também pelo governador Fábio Mitidieri, por toda a base governista. Então essa é a construção que se encontra hoje no cenário político de Aracaju. Mas vamos mudar de pauta agora, a gente vai mudar de pauta agora, vamos para o Baixo São Francisco. Deixa eu ver se é para o Baixo São Francisco aqui. Eu não sei, eu preparei uma pauta aqui para não me perder, porque eu não quero que fique nada fora do contexto para vocês. Como eu disse, política não é um assunto muito que chame muita atenção, e como eu quero aproximar vocês do canal Bastidores da Política, e aí assim, ter essa pegada diferente do que é a política de bastidor, e aí você entender, passar a pensar. Eu não quero que você pegue os argumentos que aqui eu lanço, as leituras de cenário que aqui eu lanço para você, e você passe a pensar igual a mim, ou fazer uma leitura semelhante à minha. Não, a informação ela deve ser passada, mesmo que de modo opinativo, como é o que eu faço aqui. É uma leitura de cenário, eu passo para você, mas a partir de fatos. Então, a partir dos fatos, você pode também fazer a sua leitura. É o jeito diferente de pensar que eu quero provocar em quem assiste e quem acompanha aqui o canal Bastidores da Política.